vídeos. Em terceiro lugar fica esse canal de videoaulas, que tem 1,3 milhão de vídeos, mas parou de postar faz 6 meses. Mas em segundo lugar tá esse cara aleatório, que postou 2 milhões de vídeos. Sobre o quê? Vocês perguntam. Tutoriais de computador, que ele continua postando. E o canal com mais vídeos da história é o NameLook, com 5 milhões de vídeos, porque posta um vídeo pra cada nome do mundo. Sim, Enzo Silva, até o seu. O que eles fazem quando um ator precisa comer algo bizarro num filme? Pra comer cocô, eles misturam chocolate com avelã e nozes numa textura bem realista. Já pra comer vermes, eles são feitos de gelatina e ficam extremamente nojentos e realistas, mas com gosto de bala. Pra comer barata, eles derretem chocolate bem escuro e colocam numa forma. E pra fazer as perninhas, usam caramelo. E se um ator vegetariano não quiser comer carne, eles pintam uma melancia que fica igualzinho. Essa menina mostrou o lençol que ela dorme desde que nasceu, só que os comentários não perdoaram. Ela levantando de madrugada pra beber água. Tem que montar isso pra dormir? A cueca de Noé. Os curativos de Lázaro. Certeza que isso não faz mal pros ácaros? Meu gato vomitou uma coisa parecida ontem. Ele pintou por cima das pichações e o pichador ficou puto. Escreveu vermelho onde o cara ia pintar. E ele realmente pintou. Vermelho, pintura. Vermelho, pintura. Vermelho, pintura. Vermelho fora da pintura? Aí ele só lavou. Então aqui você vai lavar e aqui vai ser vermelho. Mas ele só pintou isso aqui. Plot, ele cansou e pintou. Aí ele pichou do outro lado pra ver o que acontecia. E ele pintou o prédio todo. Foi um bom jeito de terminar, amigo. Eu me diverti. Esse cara tá se fingindo de morto todo dia até alguém contratar ele como um corpo num filme. Todo dia ele posta um vídeo em lugares diferentes. E todo mundo tava torcendo pra ele conseguir um papel. Até que no dia 321, a série CSI comentou, perguntando se ele tava livre naquela semana. E alguns meses depois, ele realmente apareceu num episódio como um cadáver. O melhor amigo desse cara morreu e ele foi assim pro funeral. Todo mundo tava de preto e julgou muito ele por estar com essas roupas num momento tão triste e sério. Até descobrirem que ele e o amigo tinham uma aposta de que se algum deles morresse, o outro teria que ir vestido assim pro enterro. E no fim, ele ajoelhou do lado do amigo e disse: gostou do vestido? Como é a vida dos canhotos? Escrever num caderno pros destros é normal, mas pros canhotos significa sujar a mão inteira de lápis ou caneta. E é impossível escrever em lousas, porque você apaga o que escreveu com a mão. O número de carteiras na escola pra canhotos também é mísero, e muitas vezes você tem que sair pra buscar em outra sala. Usar tesoura também é um desafio. Os números nas fitas métricas ficam invertidos, e a geladeira vira uma arma. O que é isso? Árvore. Tá, sim, ele acertou. Como assim, brócolis? Minha senhora, você está louca. Próximo, Pixar. Tá errado? Sim, mas pela genialidade devia passar de ano direto. Limão. Tá, esse aqui não tem como tá errado. Como assim laranja, minha querida? Boca. Isso é uma boca. Finalmente! Elefante? Ai não, né, meu querido? Eu tô te defendendo até agora, mas agora você meteu-lhe o louco. Esse cara, chamado Taylor Lautner, namorava a Taylor, mas separou da Taylor e casou com a Taylor. Só que com o casamento, a esposa dele agora também chama Taylor Lautner. E agora o Taylor Lautner e a Taylor Lautner vão ter um filho, que também vai chamar Taylor Lautner. Em 2007, o Messi tirou uma foto com esse bebezinho, que era muito pobre e tinha ganho um concurso pra crianças carentes conhecerem jogadores do Barcelona. 19 anos depois, o Messi tá jogando sua última Copa e esse bebê a sua primeira, porque ele é o Lamine Yamal. Um dia esse cara acordou completamente azul. Ele ficou desesperado e correu pro hospital. Chegando lá, os médicos também ficaram bem preocupados e começaram a fazer vários exames. Só que todos os exames saíam normais e eles não conseguiam identificar qual doença tava deixando ele desse jeito. Até a hora que foram limpar o braço dele pra fazer um exame de sangue e o algodão saiu azul. E assim descobriram que a tal doença mortal que tava deixando ele dessa cor era o seu cobertor, que desbotou na pele do animal. Os filmes controlam a sua mente, mudando só a posição da câmera. Ele controla o que você sente. Quando ela fica embaixo e aponta pra pessoa, ela fica grandiosa. E por isso os heróis são filmados assim. Quando ela fica em cima, ele parece fraco e indefeso. E é usado quando alguém tá em perigo ou com medo. Devolve meu celular. A câmera torta faz o seu cérebro achar que tem algo errado e passa a sensação de perigo ou caos. E quando ela fica na altura do personagem, você confia nele. E assim, esse menino sempre ia pra diretoria porque ficava desenhando durante a aula. Mas mesmo assim, ele continuava desenhando no caderno todo dia. Os pais dele desistiram de brigar e deixaram ele continuar. E foi aí que, pouco tempo depois, os desenhos dele chamaram a atenção da Nike, porque tinha um estilo muito único. E ele criou várias artes para produtos da marca. Pessoas que acabaram com a sua carreira ao vivo. Em 2022, esse cara foi num programa de talentos na TV. Ele começou a tocar sua música. Até que, do nada, um dos jurados simplesmente levantou e destruiu o violão dele. Ele ficou sem entender nada. E o pior é que o violão era um presente do seu pai que tinha acabado de falecer. O jurado, que era um cantor famoso, foi demitido e muito cancelado. E até hoje não conseguiu nenhum outro emprego. Os bebês mais únicos do mundo. Esse casal
casal nigeriano ficou em choque quando a sua filha nasceu, porque ela era muito diferente dos pais, incluindo cor da pele, olhos e cabelo. Mas quando o pai falou, amor, o que tá acontecendo aqui? E eles fizeram o teste de DNA, foi comprovado que ela era filha dos dois. Ela não é albina e até agora ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Já esse bebê nasceu com mais cabelo que eu. Com menos de 1 ano, ela já tinha o cabelo super longo e por isso ganhou o seu próprio comercial de shampoo e 300 mil seguidores no Instagram. Diva, parecido com esse bebê que tem a síndrome do cabelo impenteável, que faz ele ser espetadinho assim, mas provavelmente vai sumir ao longo do tempo. Os bebês mais únicos do mundo. Esse casal nigeriano ficou em choque quando a sua filha nasceu, porque ela era muito diferente dos pais, incluindo cor da pele, olhos e cabelo. Mas quando o pai falou, amor, o que tá acontecendo aqui? E eles fizeram o teste de DNA, foi comprovado que ela era filha dos dois. Ela não é albina e até agora ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Já esse bebê nasceu com mais cabelo que eu. Com menos de 1 ano, ela já tinha o cabelo super longo e por isso ganhou o seu próprio comercial de shampoo e 300 mil seguidores no Instagram. Diva, parecido com esse bebê que tem a síndrome do cabelo impenteável, que faz ele ser espetadinho assim, mas provavelmente vai sumir ao longo do tempo. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Nesse restaurante você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Nesse restaurante você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Nesse restaurante você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou
achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Nessa cidade, água escorre pra cima e bolas rolam pro lado errado. Parece mágica, mas é uma ilusão de ótica. E o seu cérebro acabou de cair nela. A cidade inteira foi construída numa ladeira. Inclusive as casas, que ao invés de serem retas, são tortas. E como a linha do horizonte não é reta, o seu cérebro buga e cadê a outra metade do Coliseu? Caiu? Foi mordida por um gigante que tava com fome? Ele foi erguido basicamente pra fazerem espetáculos. Mas quando o Império Romano caiu, pararam. E ele virou um castelo que tinha igreja e até cemitério. Mas em 1349 teve um terremoto que derrubou uma parte dele, mas ainda tinha sobrado bastante. Até que começaram a entrar nele pra roubar os seus materiais e ele ficou assim. Pessoas que comem coisas bizarras. Michel Lotito comia mais de 1 quilo de metal por dia. Ele percebeu que conseguia comer qualquer coisa quando um copo quebrou na sua mão e ele conseguiu comer os cacos. Na vida dele, ele comeu 18 bicicletas, 15 carrinhos de mercado, 7 TVs, 2 camas, um caixão, skis, muitos metros de corrente, lâminas, pratos e um avião inteiro. E se você só comesse McDonald's pelo resto da sua vida? Esse cara resolveu comer só Big Mac no café da manhã, almoço e janta todo dia. Nos primeiros dias, ele tava bem feliz, obviamente. Mas aos poucos, ele começou a ficar com enjoo, cansado e até triste. Mas ele continuou comendo, porque só tinha vontade de comer o lanche. Depois de só 30 dias, ele engordou 11 quilos. O fígado começou a dar pau. O colesterol subiu muito e os médicos obrigaram ele a parar, porque senão ele ia de vala. A competição de pessoa mais preguiçosa do mundo tá acontecendo agora. E o vencedor vai ganhar 5 mil reais. Tudo que você precisa fazer é ficar deitado. Pode usar celular, computador e até dormir. Mas se você sentar ou levantar, é desclassificado na hora. A gente tá jogando Uno errado. Eu fui ler as regras e descobri que você não pode jogar a carta mais 4 sempre que quiser. De acordo com o manual, ela só pode ser usada se você não tiver mais nenhuma carta pra jogar. E tem mais. Se você achar que alguém jogou um mais 4 sem precisar, pode pedir pra ela mostrar as cartas que tem. Se ela realmente tiver jogado errado, ela compra 4 cartas. Mas se você acusou sem razão, quem compra 4 é você. O que aconteceria se as crianças dominassem o mundo? Primeiro, os adultos iam começar a trabalhar pra elas. E as escolas provavelmente seriam demolidas. Depois, o mundo viraria um caos, porque as crianças iam fazer tudo que os adultos falavam pra elas não fazerem. Mas com o tempo, os adultos iam começar a viver sem preocupações, porque não teriam que cuidar das crianças, enquanto as crianças teriam que trabalhar pra fazer esse novo mundo funcionar. Até que essas crianças virariam os novos adultos.